Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Vamos para a palavra? Amém. Que presença boa. Amém. As crianças estão entrando ali no Kids e eu queria começar lembrando sobre a nossa série que nós iniciamos há 2 semanas. Todo mundo está conectado na série? Não é série do Netflix, não. É uma série sobre a igreja primitiva. Todos lembram? Qual que é o nome da série? Quem sabe? Quem sabe? Já tá. Era para esperar, pô. Era para esperar. Tá bom. Mas eu tava ontem, enquanto eu refletia, né, sobre a palavra, pensando. Imagina você tá lá no seu trabalho, tá lá com seus amigos, e aí você começa a evangelizar seus amigos, e você fala, pô, lá na igreja tá tendo uma série que nós estamos resgatando os valores da igreja primitiva. Aí seu amigo vai perguntar, pô, que legal, e quais são esses valores? Você sabe responder? Ou vai ficar aquele cri? Amém, a gente vai saber responder. Pode se tornar um pouco repetitivo, a gente está sempre falando sobre os valores, mas irmãos, tudo na nossa vida, todo desenvolvimento que a gente tem na nossa vida, ele exige repetição. A gente não aprende ouvindo uma só vez, a gente não desenvolve em nada na nossa vida fazendo apenas uma única vez. Então, por mais que pareça repetitivo, a gente está falando sobre os valores, a nossa ideia aqui, a nossa intenção é que a gente crie raízes nesses valores. Nós precisamos estar enraizados em Cristo, enraizados nos valores da igreja primitiva. Então, por mais que pareça repetitivo, acreditem em mim, é muito importante que a gente reforce sobre esses valores. E quais são esses valores, Bruno? A igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja apaixonada pela palavra. Nós trouxemos uma palavra na semana passada exatamente sobre isso, sobre a paixão que essa igreja tinha pela palavra. Era uma igreja comprometida com a comunhão, era uma igreja que perseverava em oração, era uma igreja marcada pela santidade, era uma igreja dedicada ao serviço, uma igreja comprometida com a missão e uma igreja perseverante nas tribulações. Então aqui nós temos 8 características fortes da igreja primitiva. E ao longo dessa série, nós vamos mergulhar em exemplos de cada uma dessas características. E na semana passada, nós falamos um pouco sobre a doutrina dos apóstolos. Então, vamos fazer uma breve recapitulação sobre o que nós já falamos até aqui. Ficou com um eco. Deixa do jeito que estava. Esse eco me incomoda. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem? Tá bom. O que nós já falamos até aqui? Nós iniciamos o livro de Atos, relembrando da promessa de Jesus. Jesus fez uma promessa que ele enviaria o Espírito Santo, que ele derramaria o Espírito Santo do alto. Ele deu uma ordem para que os apóstolos permanecessem em Jerusalém, até que eles recebessem o Espírito Santo, até que viesse o derramar. Chegou o dia de Pentecostes, houve o derramar, o Espírito Santo veio sobre eles, a promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, e logo em seguida, ali inicia a missão da igreja. Logo em seguida, vem Pedro pregando a palavra. Pedro se levanta, prega a palavra, as pessoas se convertem, então a igreja começa a viver aquilo, né? Começa a entender o Evangelho de Cristo. E uma característica que a gente falou na semana passada é que essa era uma igreja alicerçada
na rocha. Nós usamos o versículo de Jesus, quando ele está no Sermão do Monte, falando sobre aonde a gente constrói e alicerça a nossa casa. Se a gente só ouvir a palavra, a gente está construindo a nossa casa na areia. Se a gente ouve a palavra e a pratica, a gente está construindo a nossa casa na rocha. Então, basicamente, essa é a recapitulação dos 2 cultos anteriores sobre o que nós falamos. E na semana passada nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos. Quem lembra que nós citamos a doutrina dos apóstolos? Por que nós citamos a doutrina dos apóstolos? Porque o texto de Atos, capítulo 2, 42, logo após a pregação de Pedro, Lucas relata o seguinte: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. E eu usei um exemplo aqui de que a doutrina dos apóstolos estava relatada nos evangelhos. A doutrina dos apóstolos nada mais era do que o que eles viviam junto com Jesus. E tudo isso está relatado realmente no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas essa semana eu estava conversando com o pastor e ele me desafiou a trazer um ensino um pouco mais profundo sobre a doutrina dos apóstolos. Porque os evangelhos, de fato, eles apresentam para nós, mas para que a gente possa entender exatamente o que era a doutrina, de fato, o que essa doutrina fazia na igreja primitiva, a gente vai mergulhar um pouquinho nesse tópico hoje. E aí, antes da gente começar, eu sempre gosto de procurar o significado das palavras. Eu gosto de entender o que a gente está estudando, o que a gente está aprendendo. E exatamente o significado de doutrina é esse. O dicionário vai dizer que doutrina significa ensino, instrução, aprendizado, aquilo que é ensinado. E hoje em dia, eu vou falar por mim, quando eu escutava a palavra doutrina, eu relacionava doutrina a regras, porque a gente ouve falar sobre algumas doutrinas de algumas igrejas e a gente entende que aquilo ali são regras, mas a doutrina dos apóstolos não eram regras, eram ensinos que os apóstolos haviam aprendido de Cristo. Então, todos creem que Jesus era o Messias, todos creem que Jesus era o Mestre, todos creem que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém? Todos creem? Então, o ensino de Jesus, ele é muito mais do que regra, ele é um ensino vivo para nós como igreja. Então, eu queria que você gravasse essa frase: doutrina não é prisão, doutrina é direção, é um ensino. Então, a doutrina dos apóstolos era um ensino que os apóstolos traziam para a igreja primitiva, e não é um peso para carregar, meu Deus, eu tenho que cumprir essa doutrina. Não, é um caminho para seguir. Os apóstolos apresentavam um caminho, eles mostravam a verdade em Cristo que eles haviam vivido junto a Cristo, e as pessoas se convertiam e viviam. Então, nós vamos citar algumas marcas dessa doutrina. E a primeira marca que eu queria citar, para mim é a mais importante de todas. Cristo era o centro da igreja. Então, irmãos, quando Pedro se levanta para pregar, ele não prega sobre prosperidade, ele não prega sobre política, ele não prega sobre filosofia, ele não vem com um método novo. Pedro vai ler as Escrituras e ele lê exatamente as Escrituras que apontavam para Cristo. Nós falamos sobre isso na semana passada também. O Velho Testamento inteiro aponta para Cristo, e a pregação de Pedro é justamente sobre Jesus. Pedro estava pregando sobre Cristo. Então nós temos que entender que, se nós queremos ser uma igreja como a igreja primitiva, o centro da nossa igreja tem que ser Cristo. Não pode ser nenhum outro. Nós não podemos apontar para homens, para métodos, para tendências. Tudo que nós fizermos tem que apontar para Cristo. Se não estiver apontando para Cristo, é engano. Então, essa é a primeira marca dessa doutrina. Nós precisamos apontar para Cristo. A igreja primitiva tinha Cristo como centro.
Então, se você, como eu usei aqui esse exemplo agora, se você está falando lá com seus amigos, pô, está muito legal a série, a gente está aprendendo sobre a igreja primitiva. A primeira marca que você tem que ter para falar sobre a igreja primitiva é que a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz. O louvor, a palavra, a consagração, a comunhão, tudo que a gente faz tem que apontar para Cristo. Amém? Segunda marca da doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, ela produzia transformação. Nós temos relatos de transformação de vidas. Então, quando Pedro pregou naquele dia de Pentecostes, nós vivemos isso aqui, nós lemos sobre a descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Quando Pedro prega e vem o Espírito Santo, nós lemos sobre eles estarem cheios do Espírito, sobre as pessoas dizerem que eles estavam embriagados, sobre eles falarem em outras línguas, e tudo isso de fato aconteceu, nós temos relatos disso, mas não parou por aí, não ficou só numa sensação, meu Deus, eu senti aqui o Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, não acabou aí. Logo após isso, houve um processo, e qual é o primeiro passo desse processo? É o arrependimento. Irmãos, sexta-feira a gente estava aqui, a gente teve uma vigília, foi maravilhosa. Quantas vezes nós nos derramamos na presença do Senhor e nós sentimos a presença do Espírito Santo? É maravilhoso, sim ou não? Quantos a gente sentiu a presença do Espírito Santo? Maravilhoso. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Se essa presença do Espírito Santo não nos conduzir ao arrependimento dos nossos pecados, desconfia dessa presença. É maravilhoso a gente sentir, é maravilhoso mover, é maravilhoso a sensação que dá, só que assim, precisa conduzir ao arrependimento. Se a gente sente o Espírito Santo e a gente sai daqui e a gente continua pecando, tem alguma coisa errada. Não é condição. E a igreja de Atos, a gente viu que quando o Espírito Santo se derramou, as pessoas se arrependeram. E aí, a igreja vai relatar aqui, o livro vai relatar que houve um arrependimento, 3.000 almas se converteram naquele dia, eles se batizaram e eles tiveram a vida deles transformadas. Então, hoje em dia, enquanto eu lia isso daqui, eu estava refletindo. Hoje em dia, nada contra processos que igrejas possuem. Nós, inclusive, nós temos um curso relacionado a batismo, e nada contra isso, mas hoje em dia eu vejo tanta formalidade para que se realize um batismo, e aqui a gente vê que as pessoas se arrependiam, e imediatamente as que queriam ser batizadas, imediatamente elas já eram batizadas. Então, existem alguns processos que eu vejo hoje em dia, não, tem que esperar 3 meses, porque o curso de batismo vai acontecer daqui 3 meses, e aí só depois do curso começa a colocar um monte de barreiras, e irmãos, e a palavra, o evangelho é muito simples. Você se arrepende dos seus pecados? Não arrepende. Você quer morrer para a sua velha natureza e quer nascer no Espírito? Irmãos, eu tenho uma piscina lá em casa, se alguém quiser fazer isso hoje, a gente sai daqui, a gente explica sobre o batismo. Amém. A igreja de Atos vivia isso, não tinha formalidade. Se arrependeu dos pecados, se batiza, transforma a sua vida. Aleluia, aleluia. Mais uma marca da doutrina dos apóstolos é que a doutrina, ela preservava a unidade. Havia uma unidade entre aqueles irmãos. Eles estavam reunidos ali no dia de Pentecostes, e no dia de Pentecostes se reunia várias nações, ou seja, havia culturas diferentes, as pessoas tinham idiomas diferentes, só que quando eles começaram a se converter, eles começaram a andar em unidade, aí eles começaram a compartilhar, eles entenderam que eles eram irmãos em Cristo, e
esse conceito de unidade, ele não quer dizer, ele não tem a ver com tolerância, ele tem a ver com compartilhamento da mesma verdade. Cadê o Ivan? O Ivan, por exemplo, esse abençoado aqui, ele é São Paulino, eu sou corintiano. Não é que eu tenho que tolerar ele. Nós acreditamos na mesma verdade, que é Cristo. Amém? Então, não é que eu tolero meu irmão. O irmão foi criado numa cultura, eu fui criado em outra. A pessoa que está sentada do seu lado talvez veio de outra cultura, de outro ensinamento, torce para outro time. Mas nós compartilhamos da mesma verdade, e a verdade é Cristo. Cristo é o centro da nossa igreja. Então, se nós compartilhamos da mesma verdade, as nossas diferenças não fazem sentido. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: aquilo que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Então, nós temos diferenças, temos temperamentos diferentes, temos comportamentos diferentes, cultura diferente, mas irmãos, o que nos une aqui é muito maior do que essas diferenças. É que nem casamento. Casamento não é sobre tolerar o comportamento do outro. O casamento saudável não se mantém tolerando o comportamento do outro. Quando a gente se casa, a gente faz uma aliança diante de Deus, que nós vamos permanecer juntos até o final da vida, e que Cristo é o centro do nosso casamento. Quando a gente acredita nessa verdade, quando a gente compartilha dessa verdade, eu não compartilho, eu não tolero o comportamento da minha esposa, eu compartilho da mesma verdade que ela, e isso é muito maior do que as nossas diferenças, muito maior. Então, aquilo que nos une é muito maior do que as diferenças que nós temos. Amém? Grava isso no seu coração, irmão, porque vai ter um irmão que vai falar bem atravessado com você, vai ter um irmão que não vai te mandar mensagem, você vai achar que você está abandonado, você vai acordar um dia revoltado com todo mundo, mas lembre-se disso, aquilo que nos une é muito maior do que todas essas coisas, e o que nos une? Cristo, a verdade de Cristo. Cristo é o centro da igreja, e isso é o que nos une. Amém? Outra marca da doutrina dos apóstolos é que a doutrina, ela protegia o povo de Deus do engano. A gente vai ver mais para frente, no livro de Atos, a gente começa a ver vários relatos de várias igrejas que surgiram. E lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para que não sejamos como meninos levados por todo o vento de doutrina. Então, o que acontecia? A igreja começou a crescer, a igreja começou a se expandir, e falsos profetas surgiam. Falsos profetas começavam a aparecer e começavam a querer manipular as pessoas segundo o que eles achavam. Por isso que é importante, por isso que a gente falou semana passada, da gente ter o nosso alicerce e ter a paixão pela palavra. Porque falsos profetas vão vir com doutrinas, vão vir com ensinos que podem confundir a gente. Ao longo dos anos, isso pode acontecer. A gente usou um exemplo aqui na primeira pregação da série, do telefone sem fio. Conforme a mensagem vai passando, ou ela vai se perdendo sem uma intenção maligna, ou existe até uma intenção maligna em confundir, em enganar. E se a gente for levado por qualquer vento de doutrina, a gente vai se enganar. Então, por que nós precisamos entender que o nosso alicerce é a palavra? Porque é a palavra que nos liberta. Acho que faz uns 10 dias a gente teve a Casa de Fé. A nossa irmã Carla usou um exemplo que eu não esqueço. Não estou falando mal da igreja católica, irmãos, mas ela usou o exemplo de que ela cresceu na igreja católica, mas ela não conhecia a palavra. Era só uma doutrina que acontecia ali, um ensino, só que não levou ela ao entendimento.
Cristo. Aprendemos. Beleza, aprendi. Eu vivo isso. Eu aplico isso na minha vida. Nós falamos sobre isso semana passada, eu quero reforçar. Desculpa ser repetitivo, irmãos. Nós só conseguimos desenvolvimento em qualquer área da nossa vida que houver perseverança, que houver consistência. Nós precisamos entender que a palavra tem que ser vivida. Se a gente aprende sobre a igreja de Atos, mas a gente não vive a igreja de Atos, não adianta nada. O aprendizado verdadeiro, ele exige constância, exige perseverança. Essa é uma palavra muito usada na Bíblia, porque é isso que a gente precisa. Nós temos essa imagem do nosso logo, que é uma árvore com raízes e frutos. Para que essa árvore crescesse as suas raízes, para que essa árvore desse frutos, não foi do dia para a noite, não foi uma semente que jogou lá e imediatamente criou raízes, imediatamente deu frutos. Não, tem que ter constância, exige perseverança. Nós temos que ser constantes em viver isso aqui. Não adianta a gente vir aqui, louva a Deus, adora a Deus, ouve a palavra, a gente tem momentos de comunhão aqui, a gente se reúne nas casas de fé, tem momentos na presença do Senhor, mas se você pegar a sua semana aí, cada dia tem 24 horas, 24 vezes 7, quem que é bom de conta? Vai dar muitas horas na semana. Se você só viver isso aqui, enquanto você está aqui, não está adiantando nada, irmão. Não está adiantando nada. Você tem que viver isso aqui no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Então, irmãos, essa é uma verdade que precisa ser vivida pela nossa vida. E aí, voltando justamente para esse versículo de Atos 2:42, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele diz o seguinte: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos. Existem algumas versões da Bíblia que falam que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, perseverar é continuar firmemente. E Lucas, ele não escreveu que eles admiravam a doutrina dos apóstolos, ele não escreveu que eles conheciam a doutrina dos apóstolos, ele não escreveu que eles concordavam com a doutrina dos apóstolos, ele escreveu que eles perseveraram. Então a gente tem que conhecer? Tem que conhecer. A gente tem que admirar? A gente tem que admirar. A gente tem que concordar? A gente tem que concordar. Mas, se a gente não perseverar, amanhã a gente continua vendo tudo errado, igual a gente sempre vive. Então nós precisamos perseverar. A igreja de Atos perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos. Faz 2 semanas que eu estou preso nesse versículo. E eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos. E a reflexão que eu queria trazer para hoje, irmãos, com todo esse ensino, com todo esse mergulhar na palavra de Deus que nós estamos tendo, desde que nós iniciamos essa série, eu queria perguntar e queria que você fizesse essa reflexão: será que nós estamos tendo a mesma fome por essa verdade? Será que nós estamos buscando da mesma maneira que eles buscavam lá na igreja primitiva? Porque hoje nós estamos na era da informação. Hoje você pega isso daqui, você tem acesso a tudo. Tem aplicativo de Bíblia, tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok. Você tem acesso a tudo. Não vai te faltar conhecimento. Lá naquela época não tinha nada disso. Lá naquela época eles precisavam chegar perto lá do apóstolo, ouvir, anotar, gravar no coração e viver. Então hoje é muito mais fácil para nós. Hoje nós temos acesso a muito mais informações. Mas será que nós temos a mesma fome que eles tinham?
E aí a gente vai passando os dias, a gente vai esfriando, a gente vai deixando de buscar e a gente deixa de perseverar. Então a reflexão que eu queria trazer para hoje, irmãos, é que nós precisamos pedir para o Senhor aumentar a nossa fome por essa verdade. A verdade, qual que é a verdade? Qual que é a verdade, irmão? A verdade é Cristo. A verdade é que Cristo é o centro da nossa igreja, é o centro da nossa vida. Tudo que eu faço tem que refletir Cristo. E eu tenho que ter uma fome por fazer a vontade de Cristo. Não basta eu ouvir, não basta eu vir à igreja, não basta eu orar à noite, na hora antes de dormir, se eu não vivi durante o dia apontando para Cristo, refletindo Cristo. E antes da gente finalizar, eu queria que a gente, quando a gente estivesse cantando esse louvor, que não seja simplesmente cantar uma música, mas que seja declarações. Quando a gente vê a letra, a gente tem que declarar essa verdade sobre a nossa vida, porque há poder na palavra de Deus, há poder na palavra que a gente declara. A nossa boca tem poder para gerar vida ou para gerar morte. Então, o que vai sair da nossa boca? Nós temos que gerar vida. E eu oro a Deus nessa manhã para que o Senhor aumente a nossa fome, para que nós possamos declarar que nós ainda temos fome de Deus, nós ainda temos lenha para queimar. Oh, irmãos, feche seus olhos. Eu quero orar por uma igreja quebrantada pela doutrina dos apóstolos, uma igreja enraizada na verdade que é Cristo, por uma igreja que não vai ser levada por qualquer vento de doutrina, uma igreja que vai permanecer, que vai perseverar, uma igreja que vai criando suas raízes. Estamos aqui, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Teu poder, Senhor. Pega a sua voz e diga: nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar,
meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Diga, te damos honra, te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Para sempre, amém. Então vem, então vem. Contemplar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Vamos! Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, Senhor, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, Senhor, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, eu ainda tenho fome. Pode me queimar, pode me desejamos outra vez. A chama não vai apagar no estourão, amor responsável. A chama não vai. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar até a chama.
Vamos juntos. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá. Vamos, eu vou entrar na casa e vou ficar lá até te encontrar. Diga mais perto do monte, mais perto da face, com o peso da tua glória, mais perto da face. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir o monte e vou ficar até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou ficar lá até te encontrar, até te encontrar, Senhor.
minha esposa, para os meus filhos, viver para mim mesmo. Mas, em determinado momento da minha vida, eu comecei a entender que a vida é muito mais do que trabalhar, ganhar dinheiro, se divertir. Eu comecei a entender que eu precisava deixar um legado. Qual é o legado que eu estou deixando para os meus filhos? Eles precisam trabalhar, constituir uma família? Amém, ok. Mas é só isso. Eu preciso ensiná-los alguma coisa mais. E alguns conhecem a história da nossa conversão. Nós moramos 5 anos no Rio de Janeiro. E dentre vários fatores que contribuíram para a minha conversão, tem um que eu queria compartilhar com vocês aqui. E a gente morava no Recreio dos Bandeirantes, num apartamento maravilhoso, um apartamento luxuoso, tinha uma varanda gigantesca de frente para o mar. E aquele momento da nossa vida, a gente se encontrava tão perdido, tão sem fé, que a vista era linda, era uma janela de vidro assim, ó, cara. Olha essa parede aqui, ó, com vista de frente para o mar, era lindo. E o apartamento tinha aquelas cortinas blackout, sabe? A cortina blackout, ela não é igual essa daqui que dá para ver lá do outro lado. A cortina blackout ela deixa escuro mesmo. E foi um momento da nossa vida que a gente morava num lugar lindo, mas que a gente vivia numa escuridão. A gente nem olhava o mar. A gente passou alguns meses sem ver o mar, que a gente vivia com aquela cortina baixada. E eu comecei a entender que não adianta nada eu ter um bom emprego, ter coisas materiais, se eu não tiver Deus, se a minha fé estiver morta. Porque sem Deus você não consegue nem desfrutar das coisas que o suor do nosso trabalho faz com que a gente conquiste. E aí eu comecei a entender que todas essas bênçãos que eu tinha, uma carreira de sucesso, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, eu comecei a entender que aquilo tudo não era mérito meu. Tudo aquilo foi misericórdia e bondade do Senhor sobre a minha vida. E no momento que eu entendi isso, eu entrei no processo, comecei a querer dedicar minha vida, comecei a querer entregar minha vida para Deus. E quando eu entendi que dedicar minha vida para Deus nada mais é do que agradecer um pouquinho do que Ele permitiu que eu tivesse. Porque se não fosse o Senhor da minha vida, eu não sei onde eu estaria. Eu não sei o que seria de mim. O Senhor restaurou a fé da minha esposa. O Senhor me tirou dos meus pecados. O Senhor cuida da minha família. O Senhor permite que eu acorde, que eu abra o olho todas as manhãs. Então eu não posso dar menos para o Senhor do que tudo que eu tenho. Irmãos, isso quer dizer que eu não compro nada para mim? Não. Eu tenho um monte de boleto, tenho a escola das crianças. Eu vou no mercado, saio com 2 sacolinhas, dá R$600.
dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar pois tudo aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pega a sua voz e diga: em meu coração, em meu coração, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é o ar. Aleluia. Sei que é simples para o rei, de um coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Te damos aleluia, Senhor. Um caminho Ele abriu no mar,